geladinho na mão. Então, pessoal, a gente vai começar aqui a desgermação da pele. Hoje nós vamos realizar uma cirurgia muito comum na nossa prática cirúrgica do ambulatório de cirurgia da mão, que é o dedo engatilho. Certamente muitos de vocês já ouviram falar ou até sofrem desse problema. O dedo engatilho é uma doença relacionada à compressão do tendão que dobra o nosso dedo. Ele prende e não consegue voltar. E aí, eventualmente, o paciente precisa de cirurgia e é o que a gente vai resolver aqui hoje. O dedo engatilho, na verdade, é o espessamento de uma estrutura que nós temos já no nosso dedo sobre o tendão, que se chama polia A1. É uma polia específica, como se fosse um cinto de calça que fica apertado e comprime o tendão. E a gente não consegue resolver unicamente esticando o dedo com força às vezes. A gente precisa ajudar com o dedo da outra mão, esticar o dedo e eventualmente esse movimento é bem doloroso ou faz um clique audível, um tec. É uma condição muito comum na população aí acima dos 45, 50 anos. Está relacionada a algumas alterações metabólicas ou hormonais típicas dessa faixa etária, mas também tem relação com genética, algumas tendências ao desenvolvimento de tendinopatias, doenças do tendão. O objetivo dessa cirurgia, além de dar conforto para o paciente, tirar a dor, é evitar que esse atrito mantido do tendão ao espessamento da polia A1 gere lesões ao tendão. Uma lesão crônica, uma degradação do tendão e isso promova uma dor crônica. Esse é o nosso objetivo, é tratar a dor, o problema do paciente, liberar o tendão e evitar uma dor crônica. Essa é uma cirurgia extremamente resolutiva. O paciente já sai do centro cirúrgico sem o dedo prender, então o resultado é imediato. Ela não recidiva, ou seja, ela não volta. O tendão liberado uma vez, ele não volta a prender novamente. Então aqui agora a gente está retirando o sabão, que é a clorexidina desgermante. A gente passa esse paninho com uma solução de clorexidina alcoólica, que também é uma substância antisséptica. Deixa todo o membro do paciente bem limpo, para a gente conseguir seguir assim para a cirurgia. Tudo preparado, agora a equipe inteira vai lá se escovar. Já começamos. A maior parte das cirurgias de mão são cirurgias que não têm um tempo prolongado, seja cirúrgico ou mesmo de reabilitação. São cirurgias que o nosso objetivo é liberar o paciente o mais rápido possível. Me vê outra compressinha, por favor, Thiago. Liberar o paciente o mais rápido possível para desenvolver as suas tarefas do dia a dia. O paciente precisa trabalhar, o paciente precisa fazer atividade física, o paciente precisa cuidar dos filhos. Então, o nosso objetivo principal na cirurgia da mão é trazer reabilitação precoce. E reabilitação em cirurgia da mão envolve muito a questão do movimento. No meu protocolo de pós-operatório, sempre que possível, eu estimulo o paciente a fazer os movimentos o mais rápido possível. Existem cirurgias que demandam um período de imobilização. Faz parte de algumas cirurgias usar alguma tala para imobilizar, principalmente quando a gente fala de fraturas ou lesões de tendão que demandam a sutura do tendão. Mas, no geral, a maior parte das cirurgias envolve o movimento precoce.
E essa é uma premissa que eu prego e que tem dado resultado em todos esses anos que a gente trabalha junto. Quantos anos, Luiz, já? Uns 10 anos já, né? Então, é isso. Outra coisa muito importante é você ter uma equipe ao seu lado. Eu trabalho com a mesma equipe desde o início, quando eu saí da minha formação no INTO. Eu mantenho toda a minha equipe junta porque eu acredito que o sucesso do procedimento tenha relação com toda a etapa, ver o Stocknet, tem a ver com toda a etapa da atenção ao paciente, desde a primeira consulta lá no consultório, que a gente se conhece, que a gente explica sobre o problema, que a gente pede exames, até chegar nesse momento aqui que é o momento cirúrgico em si. Existe um caminho longo entre o paciente chegar até mim no consultório e a gente indicar a cirurgia. Existem diversos tratamentos que a gente tenta antes de operar, na maioria das vezes. A cirurgia é o último recurso. Quando nada deu certo, a gente tenta a cirurgia, é muito importante frisar isso. Então, ao longo de toda essa jornada, a gente precisa manter uma equipe coesa e que saiba o que está fazendo. Você tira aqui para mim, querido, por favor? Pode tirar o pano também. Pintamos o membro superior do paciente. A gente usa a mesma solução alcoólica, com a clorexidina alcoólica. Então, está colocando aqui os campos cirúrgicos. Aqui a gente já está em ambiente estéreo, né? Deixamos só o membro superior do paciente em exposição. E o que a gente sempre visa é justamente a segurança do paciente. Esse é o mais importante de tudo. Pode pegar aí por cima. Então, nós temos aqui nessa paciente especificamente o dedo médio em gatilho. Na cirurgia da mão, a mão é uma parte do nosso corpo que tem uma anatomia bem rica, tá? Até para os estudantes de medicina é uma parte complexa dos estudos de anatomia. Então a gente tem algumas áreas em que nós podemos operar com segurança. Existem corredores de segurança na cirurgia da mão e a gente tenta explorá-los o máximo possível. Na cirurgia do dedo em gatilho, uma cirurgia minimamente invasiva, a gente faz um pequeno cortezinho. Aqui a gente vai fazer anestesia local, né? Nessa hora o paciente já não sente mais nada, ele já está totalmente anestesiado. Traduzindo para vocês que não leram o livro de medicina, né? O paciente já está sedado, né? Sedação, resumindo, bem resumido, é um medicamento para dormir feito de maneira intravenosa ou eventualmente inalatória. Aqui nessa cirurgia a gente fez uma sedação venosa, tá? Então o paciente ele não sente a anestesia local em si que a gente faz na mão. Esse momento já é indolor para o paciente, tá? Ó, então aqui a gente vai começar, a paciente já está anestesiada, começando aqui, tá, Luiz? A gente faz o acesso de pele, a gente segue exatamente sobre a prega palmar distal, que é uma linha, uma curva natural da nossa mão, justamente para deixar a cicatriz o mais estética possível. Seca um pouquinho. Fazemos o acesso de pele, justamente naquela área de segurança que eu citei anteriormente, que fica exatamente
sobre o tendão flexor. As regiões entre os metacarpos, que são os ossos dos dedos dentro da mão, elas são as regiões do feixe neurovascular. As estruturas de vaso sanguíneo e nervos passam nas laterais do dedo. Então, eu estou mexendo aqui com o meu instrumental cirúrgico em uma área segura, um corredor de segurança do nosso dedo. Semilha. Colocamos os afastadores. Tudo bem delicado, a gente vê a melhor posição. Ótimo. E aí, feito o acesso, dissecadas estruturas importantes, nobres ao redor, a gente já acha a região a ser abordada cirurgicamente. A gente dá de cara na polia 1, que é a estrutura espessada que eu citei, o grande problema da doença. E o nosso objetivo é cortá-la, seccioná-la. A gente secciona a polia 1 e, pelo livro, pela nossa referência em cirurgia da mão, que é o Green, a gente faz uma secção de aproximadamente até 25% da polia A2, fica mais à frente um pouco, justamente para dar mobilidade ao nosso flexor, nosso tendão flexor. Secamos com muito cuidado. Cirurgia da mão é uma cirurgia que tem muitos detalhes, o cirurgião ele precisa ser detalhista, a gente precisa ser cauteloso nos nossos passos. A gente corta um pouquinho, chegamos ali, liberamos um pouquinho a polia 2, polia 1 livre. E aí todas essas doenças de tendão criam uma inflamação no tecido sinovial, o líquido sinovial, o tecido sinovial, o tecido que lubrifica e nutre os nossos tendões. O líquido sinovial também nutre as nossas articulações, então você que tem algum problema articular também já ouviu falar bastante de sinovite, que é justamente isso que a gente faz aqui durante esse procedimento cirúrgico também, com muita cautela. A gente libera a sinovite ao redor do tendão, do túnel ósseo fibroso. Tendão totalmente liberado já, a gente faz o check da liberação do tendão. Nós vemos ele correr sem nenhuma obstrução e não palpamos nenhuma obstrução com os dedos, tá? Então, tendão totalmente liberado. Cirurgia bem realizada. Soro, a gente sempre lava. Ótimo. Vou tirar isso aqui. Pode tirar isso aqui. Hemostasia realizada. Um pouquinho mais de soro, bem pouco. E já vamos para a sutura de pele. É uma solução cirúrgica extremamente eficaz para um problema que traz muita dor de cabeça para o paciente. O paciente com o dedo em gatilho já de longa data, além da dor, ele tem dificuldade na realização de tarefas simples do dia a dia. O paciente não consegue pegar um copo, não consegue escrever muito bem, porque toda vez que ele vai efetuar a flexão, dobrar o dedo e vai tentar estender, que é esticar o dedo prende. Então, o objetivo de qualquer doença, na verdade,
é a gente tratá-la de maneira precoce, porque as consequências da evolução da doença é que trazem para a gente dor de cabeça, sequelas eventualmente. Então, sempre que possível, fazemos um diagnóstico precoce para um tratamento precoce. E a jornada do paciente com dedo em gatilho envolve muita reabilitação. O paciente que já tem uma doença mais avançada, no pré-operatório, ele demanda fisioterapia, uso de algumas órteses. Eu gosto muito de usar as órteses termomoldáveis, né, que são ajustadas especificamente para o paciente. E o paciente usa principalmente para dormir. Em casos muito mais avançados, pode usar no dia a dia também, justamente para o dedo não prender dormindo e acordar o paciente. Então, uso de órteses, a infiltração com corticoide é uma iniciativa que eu gosto de empregar na minha prática clínica, porque ela tem um bom índice de êxito, tá? A gente evita em pacientes diabéticos para não mexer muito com a glicemia, e eu tento apenas uma única vez a infiltração com corticoide. Se a primeira infiltração não foi eficaz, não tem por que insistir, tá? Então, é uma tentativa bem feliz na nossa prática clínica o uso de corticoide injetável aqui para o dedo em gatilho. Bom, agora a gente terminou a sutura, a gente passa uma compressa com soro, para deixar bem limpinho, curativo. Já quem me conhece, quem me segue há algum tempo sabe a importância que eu dou ao curativo, é fundamental. A gente deixa tudo bem limpinho, seca. O objetivo é a gente minimizar o risco, então um curativo bem feito, né, bem acolchoado para dar segurança e conforto, são prioridade. A gente coloca gás entre os dedos, justamente para evitar o acúmulo de umidade entre os dedos. Isso aqui é um curativo acolchoado, é muito longo, eu vou reduzir um pouquinho, que dá conforto ao paciente justamente nos primeiros dias de pós-operatório, enquanto ele vai ficar com o curativo em casa. Eu troco o curativo no meu consultório com cerca aí de 3, 5 dias de pós-operatório no máximo. Faço questão, prepon, porque o cirurgião ele precisa ver o estado da ferida, a saúde, a viabilidade dos tecidos, se tem algum problema, se a gente precisa intervir. Tem alguns professores que dizem que fazer cirurgia é fácil. O que diferencia, né, um bom cirurgião é saber resolver as possíveis complicações que podem acontecer inerente a qualquer procedimento cirúrgico. Então, é fundamental a gente fazer o primeiro curativo. O primeiro curativo é feito pelo cirurgião. Depois que o cirurgião vê que está tudo bem, aí sim a gente libera o paciente a fazer a troca dos curativos em casa, quando possível. Na maioria das vezes, possível, tá? São medidas simples de higiene, mas sempre necessárias. A ferida sempre tem que estar limpa e seca. Nunca molhada, suja. Coban. Nesse momento, o curativo já está fechado. E aqui a gente passa aquele curativo um pouco elástico, sem tensão, com o nome comercial de Coban, que eu uso muito na minha prática clínica, justamente para ajudar com o edema pós-operatório, dar mais conforto ao paciente, tornar o curativo também mais estético. Meus pacientes eles saem do centro cirúrgico no mesmo dia, saem do hospital no mesmo dia, eventualmente vão
a um almoço, a um jantar, encontrar com a família. Muito bem orientado sobre o que pode e o que não pode fazer, mas um curativo bem feito é fundamental para um pós-operatório bem feito. Ótimo. Então, finito, né? Cirurgia do dedo engatilho. Para quem não conhecia, prazer. Só me procurar no consultório que a gente ajuda em relação a esse problema, tá? Dedo engatilho. Tudo bem, Maria? Foi ótimo, hein? Foi ótimo. Estava muito inflamado? A cirurgia foi um sucesso, estava bem...